Meu nome é Moni Letícia Borges da Silva, estou cursando Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, UEG em Rede, Polo Montevidéu do Norte. Essa é a atividade presencial da disciplina Estágio Supervisionado em Docência na Educação Infantil 2 e eu vim falar sobre a minha experiência durante o meu estágio de regência. O meu estágio de regência aconteceu na sala do Maternal 2, com crianças de 3 anos. Devido à pandemia do Covid-19, essas crianças tinham que manter distanciamento, utilizar a máscara, não podia interagir nem com as outras crianças, nem com o professor. E foi desafiador trabalhar dessa forma com as crianças, pois eles ainda são bem pequenos e a educação infantil ela tem que ser trabalhada de forma lúdica. No entanto, devido ao distanciamento, algumas atividades lúdicas não dá para ser trabalhada com as crianças. Bom, o meu estágio de regência na educação infantil, ele me permitiu uma oportunidade única. A oportunidade de trabalhar e conviver com essas crianças pequenas. Nessa oportunidade, eu percebi o envolvimento e o compromisso que o professor dessa etapa da educação básica tem com o ser humano. E eu compreendi também a importância do papel do professor no processo de construção e desenvolvimento da criança, nos aspectos motor, físico, cognitivo, afetivo, e que esses aspectos devem ser desempenhados na instituição da educação infantil, de maneira que o brincar seja o eixo principal, para que essas crianças possam desenvolver habilidades e competências de acordo com os campos de experiência e os objetivos de aprendizagens propostos na BNCC. Eu percebi também que o cuidar e o educar nessa etapa da educação básica tem uma importância fundamental no processo do ensino-aprendizagem e no desenvolvimento da criança. O estágio de regência também me permitiu vivenciar todas as atribuições da profissão docente. Me permitiu o confronto entre a teoria, que eu já tinha adquirido na universidade, e a realidade docente. Me fez aproximar mais da realidade do que realmente é ser professor. Após a realização da minha primeira regência, eu tive dúvidas e medo, pois eu fiquei apreensiva se eu tinha conseguido atingir o objetivo proposto no meu planejamento. A realização do estágio de regência me fez compreender a dinâmica da docência e eu considero um momento crucial para a formação do profissional da educação. Portanto, é necessário que o professor que atua tanto nos anos iniciais, em qualquer etapa da educação básica, ele precisa realmente gostar de trabalhar. E na educação infantil, principalmente, o professor da educação infantil, ele tem que gostar de trabalhar com essa etapa, pois trabalhar com crianças pequenas é desafiador. Diante do momento de manter distanciamento, então, foi muito mais desafiador do que se tivesse tendo as aulas normais, onde as crianças pudessem interagir. Porque a criança da educação infantil, ela aprende nas brincadeiras, na interação com as outras crianças, na interação com o professor. Então, eu pude compreender durante o meu estágio que o trabalho docente com as crianças pequenas demanda muito mais saberes e competências. Que os professores que trabalham nessa etapa da educação básica e que pretendem trabalhar, eles precisam relacionar, eles precisam trabalhar desde os cuidados básicos até os conhecimentos fundamentais que as crianças precisam desenvolver. E o professor, por meio desse conhecimento, ele deve propiciar à criança viver experiências
que lhe forneçam autonomia e práticas sociais concretas e significativas. No entanto, para finalizar a minha experiência, me deixou muito feliz. As crianças foram bastante receptivas, a professora foi muito carinhosa e foi muito enriquecedor para mim desenvolver o estágio de regência na educação infantil. Eu gostei bastante dessa etapa da educação básica, porque as crianças, elas são encantadoras, são anjos, né? Elas são muito inocentes e o professor precisa a todo momento estar atento, pois as suas práticas pedagógicas devem ser desenvolvidas através do brincar, sendo que a criança não pode ser deixada de lado o cuidar e o educar dela. Então é isso. Esse foi o meu relato da minha experiência na educação infantil.